Cresceu num bairro ilegal, no Cacém, na periferia de Lisboa, mas foi o Ninho do Açor, em Castelo Branco, que lhe ouviu as primeiras palavras. Foi aqui com o avô Manuel que aprendeu a colocar cimento, a jogar às cartas e até a fazer rodar um peão. A morte do avô, que considera violenta, acabou por ser o acontecimento mais marcante da sua infância, porque, tal como no poema português, deixaram de ser 5 à mesa. João Rodrigues tem 28 anos, é licenciado em Estudos Europeus e trabalha em publicidade. É cabeça de lista do LIVRE pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco às eleições legislativas. João, obrigada pela disponibilidade para esta entrevista. A sua infância foi um período de liberdade à condição, mas liberdade e condição cabem na mesma infância, João? Tiveram de caber. Tiveram de caber porque só temos a sensação do que é a liberdade quando crescemos, acho eu. Ou pelo menos só tenho noção da liberdade que tenho hoje como tinha antigamente. E percebo, e tornei-me pessoa, percebendo isso ao longo dos anos, que toda a nossa liberdade torna-se bastante condicionada, também pelas dificuldades que a vida possa trazer, ou pelo ambiente em que estamos. Uhum. E quando era mais pequeno, em que é que isso se notava no dia-a-dia? Notava-se num momento em que eu tinha bastante liberdade, em que podia simplesmente sair de casa, mas não tinha liberdade suficiente para decidir onde é que podia estar, no sentido em que estava restrito a alguns lugares, porque eram os lugares seguros, os lugares não seguros. Uhum. A rua que diz que havia cada vez menos para brincar em Lisboa, no Cacém, encontrava aqui, no Ninho do Açor? Sim, sim. Aqui já não havia horários. E essa era das partes mais interessantes, principalmente. A minha avó ficava muito chateada quando eu chegava tarde e dizia que não dormia, mas sempre que chegávamos a casa, ela estava a dormir tranquilamente. Não sei até que ponto é que ela não dormia, se calhar só dormia quando ouvia a chave na porta, mas aqui já não havia horários e já não tinha de estar preocupado em olhar 2 vezes antes de atravessar a rua, porque senão era atropelado. Assim, aqui não havia esse problema. Mais liberdade e mais rua para brincar. Exatamente. Aqui. Sim. O seu avô, Manel, levava-o para todo o lado? Sim. Levava-me para todo o lado porque, na altura, quando eu nasci, fui o primeiro neto masculino. Isso para ele foi parece-me ter sido bastante importante, agora não lhe posso perguntar, mas o que eu hoje em dia sei é que ele sempre podia, levava-me a passear. Ele levava-me muitas vezes a passear ao Oceanário de Lisboa, que há pouco tempo descobri que me levava lá porque era grátis para crianças. Mas sentia que ele tinha orgulho em mostrá-lo, em levá-lo aos sítios? Eu não tenho bem memória disso, mas imagino que sim, senão acho que não o faria. E levava-me bastante para... Bem, isto são pessoas que foi uma vida toda a trabalhar e a sua vida era trabalho. E ele levava-me a ensinar a trabalhar. Por isso é que eu era muito novo e já conseguia meter cimento em tijolos e fazer coisas que hoje em dia já não consigo fazer. E isso era bastante interessante. Ó João, o que é que aprendeu com ele daquelas coisas que não se ensinam? Para além dessas coisas mais práticas. Sim. Talvez que se nos esforçarmos para além do que achamos que conseguimos, chegamos onde queremos. Acho que isso é a principal mensagem que consigo retirar daquilo que ele me ensinou ao longo dos anos. Para além do seu avô Manuel, o padrinho Vítor, a avó Adelaide, a mãe Lena e o pai Óscar. O que é que este conjunto de pessoas lhe ensinou? Todas elas me ensinaram qualquer coisa diferente, não é? O meu padrinho, que é o meu tio,
ensinou-me que às vezes temos de ser duros. A minha avó Adelaide era uma pessoa muito desenrascada, ensinou-me também que essa era provavelmente a parte mais importante na vida adulta. E a minha mãe e o meu pai são uma parte basilar na educação que hoje tenho e na forma como eu vejo o mundo. O meu pai é uma pessoa mais serena, a minha mãe mais, como a minha avó, mais desenrascada, mais mexida, mas ambos complementaram a minha experiência. A morte do seu avô acabou por marcar muito a sua infância. Já não sente que o tenha abandonado? Já não sente essa culpa que sentia? Não, continuo todos os dias, mas eu compreendo que é uma sensação quase exagerada de juventude. E eu acho que isto faz parte daquela liberdade condicionada que estávamos a conversar há bocado, que é, ao crescer, o meu avô é diagnosticado com cancro e eu era uma criança, tinha 8 anos e não percebia bem o que é que estava a acontecer. Só sabia que agora o avô já não podia brincar comigo e tinha de passar muito tempo no hospital. Por isso, grande parte das minhas memórias das minhas memórias da época até, são as paredes do Hospital de Santo António, do Hospital dos Capuchos e da Casa de Saúde da Idenha, onde ele ficou. Era mesmo isso que lhe ia perguntar. Que imagem é que guarda do seu avô? Essa nos cuidados paliativos, nos hospitais, ou aquela em que ele brincava consigo, em que o ensinava a fazer girar um peão, por exemplo? Ou ambas? Ambas, no sentido em que era uma pessoa bastante resiliente. Eu nem sei se esta é a palavra certa, mas bastante resiliente. Eu estava bastante doente, mesmo assim levantava-se para ir ensinar-me a girar o peão. Na altura tínhamos os Beyblades, que eram de plástico, e eu pensei, não, temos aqui uma coisa de madeira que é bastante mais forte e por isso eu vou ganhar sempre. Por isso, eu pedi-lhe para ele me ensinar e ele ensinou-me e é uma das memórias que eu tenho que mais... E na hora de pôr a mesa, João, serão sempre 5? Neste caso seremos sempre bem mais que 5. Pelo menos uns 8. Contar com toda a gente que representa, neste caso, que representa a minha família mais próxima. Quais as primeiras palavras que disse aqui no Ninho do Açor? Olha, começou a falar aqui. Água. Porquê água? Eu não sabia falar quando era criança. Demorei muito tempo a aprender a falar. E só aprendi a falar com 5 anos, depois de passar o verão inteiro com a minha avó aqui, no Ninho do Açor. E eu não dizia água, eu dizia abi. Não faço ideia porque é que As pessoas não sabiam o que era. Só quem me conhecia. Eu tinha uma linguagem própria, que era só minha e das pessoas mais próximas. Aparentemente, isto é a minha mãe que me conta, que quando ela chega aqui a Castelo Branco, depois passados uns meses sem me ver, eu peço-lhe água. E ela, estragaram-me o miúdo. Porque já sabia. Já sabia, já sou crescido. Exato. João, como é que foi crescer numa AUG, área urbana de gênese ilegal? Quando eu percebi o que era uma auge, pensei, isto afinal não é tão mau como geralmente nos fazem sentir. Mas basicamente foi bastante interessante no sentido em que aquilo foram pessoas que quiseram ir para lá. Eu ainda não percebi bem como é que nós construímos aquele espaço, mas muitas pessoas de Castelo Branco juntaram-se ali, neste caso num bairro ilegal, no Cacém. Sem licenciamento para construção. Sem licenciamento para construção, comprou-se os lotes, mas nunca se legalizou. E essa experiência foi bastante interessante porque tinha tão próximo de mim uma experiência de vida que não é suposto acontecer. Eu nasci em 95 e o meu padrinho, por exemplo, conta-me que não tinha água canalizada em casa até ao 25 de Abril. Ou até à entrada na União Europeia, onde entraram fundos e já deu para meter estrada na rua, já deu para meter alcatrão, já deu para criar algumas infraestruturas. Na altura não havia, eu já sou do tempo em que havia, mas a minha experiência é de pessoas que não nasceram com isso, que tiveram de construir elas um espaço para elas. Sente também que teve uma experiência quase aldeã em plena cidade? Tenho a certeza que tive uma experiência quase aldeã em plena cidade, no sentido em que toda a gente sabia o meu nome, toda a gente sabia quem eu era, naquele bairro, ainda toda a gente sabe quem é que eu sou, do mesmo modo que aqui no Ninho do Açor, se andarmos por aqui,
E se eu disser que sou da Adelaide André ou do Manuel Barata, toda a gente vai saber quem é que eu sou. Grande parte dessas pessoas com quem cresceu são da sua família. São, grande parte, sim. E o Marcos faz parte daquela família que não se escolhe? Segundo a minha tia, nós somos primos muito afastados. Porque ele é outra família que também de Castelo Branco se mudou para ali. Da Lardosa? Da Lardosa. Eles já não moravam na Lardosa há muitos anos, acho eu. Pelo que eu percebi, eram retornados de Angola que criaram ali o seu espaço, mas por acaso também eram de Castelo Branco. E por acaso era a criança que eu tinha ao lado. A casa da minha avó era num sítio, era imediatamente ao lado. E crescemos juntos e tem sido uma pessoa bastante importante na minha vida, em todos os momentos. É sempre quem nos leva. Há sempre uma pessoa na nossa vida em que nos leva a fazer mais. E eu acho que ele é a pessoa que leva a fazer mais. Ó João, queres ser comediante? É-lhe fácil fazer rir os outros? Já foi mais. Agora sou uma pessoa mais séria. Mas quando era miúdo, sabia sketches de cor do Gato Fedorento. Ainda sabe algum? Sei que não irei reproduzir para a câmara, por isso, mas sei alguns. E fazia bastantes imitações e criava o sketch, fazia um sketch muito parecido e reproduzia como se fosse meu. E isso era-me simples criar isso. E por isso, quando cresci, pensei que se calhar conseguiria ser. Seria por aí. Ainda tentou fazer stand-up? Ainda tentei. Não há registros disso, por isso não vão encontrar. Mas ainda tentei, mas tive de parar porque não tive tempo para praticar. Também chegou a querer ser músico e ainda lançou algumas músicas. Exatamente. Depois, com 15 anos, também, estávamos a falar do Marcos, é a pessoa que me influencia a experimentar ser músico, a experimentar sons. E comecei a trabalhar instrumentos, a fazer canções. E durante muitos anos pensei, pronto, eu vou fazer canções. Vai ser a minha vida, vai ser fazer canções. Já fiz muitas canções, mas nenhuma me pareceu adequada. Nós lançámos as coisas não... Nós lançámos as canções, mas as canções não seguiram a sua vida. Estão ali presas. Mas tenho muito orgulho delas. Mas só que não dava para fazer vida Ainda se disso. considera um músico de fim de semana porque aos sábados dá aulas de guitarra. Sim, sou um músico literalmente de fim de semana, porque agora a minha vida nem me permite praticar tanto como eu queria durante a semana. Por isso aproveito esses sábados para recordar tudo o que aprendi ao longo dos anos. A sua madrinha disse-lhe algo que o levou a optar pela carreira, pela licenciatura em estudos europeus. Exatamente. E é um ensinamento que eu sigo para o resto da minha vida. O que é que ela lhe disse? Vai-te aproximando do que queres. Ou seja, nós temos um objetivo. Se não conseguimos ir lá diretamente, podemos usar outros caminhos. E são esses outros caminhos que eu tenho seguido a minha vida inteira. Quando era miúdo, pensei quando entrei no secundário, pensei, vou estudar publicidade, mas não tinha média porque passava demasiado tempo a tocar guitarra. Por isso fui estudar estudos europeus, sabia que ali havia uma base que me iria permitir trabalhar no que quer que seja, tanto que hoje consigo ser candidato a Castelo Branco e tenho bases para isso, consigo ser músico, tenho bases para isso, consigo trabalhar em publicidade, tenho bases para isso. E esta parte, a publicidade, foi algo que lhe surgiu também no secundário. João, o que é preciso para vender uma ideia? Perceber exatamente o que é uma boa ideia e perceber porque é que é uma boa ideia para outras pessoas. Sente que isso lhe dá alguma vantagem nesta corrida? Talvez sim, talvez não. Depende também. Talvez possa ajudar, mas não garanto. Os publicitários têm sempre a dificuldade em perceber se o seu trabalho vale a pena ou não. Por isso, vamos descobrir no dia 10 de março. O que é que as pessoas com quem partilha o comboio todas as manhãs, de que forma é que o inspiram, João? Quanto mais cedo eu apanho o comboio, mais inspirado fico, no sentido em que há muitas pessoas que saem muito cedo de casa para ir trabalhar e só chegam muito tarde a casa. Geralmente, quando eu saio muito cedo de casa, eu também chego muito tarde a casa e são as mesmas pessoas. E muitas vezes são as pessoas que recebem menos, são as pessoas que têm
contratos de trabalho mais precários, se tiverem contratos de trabalho. Por isso, essas pessoas inspiram nesse aspecto que é não desistiram, estão sempre, trabalham e fazem a sua vida. Dizer que sim continua a ser mais fácil do que dizer que não. Sim, exatamente. Sim, eu tenho muita dificuldade em dizer que não, principalmente quando tenho convites, é-me difícil gerir a rejeição a outras pessoas. Mas E já começou a acreditar mais em si? É um processo ou ainda é muito inseguro em relação às suas capacidades? é um processo, mas claramente, tanto que me lancei a uma candidatura em Castelo Branco. Mesmo para terminarmos, João, daqui a 10 anos, imagina-se mais focado a construir uma casa e no terceiro mandato como deputado pelo Círculo de Castelo Branco. São objetivos ambiciosos? São sempre ambiciosos, principalmente a questão de construir uma casa, que agora já não tenho ajuda do meu avô para me ajudar a Esse é o meter objetivo cimento. mais ambicioso destes três? Eu acho que esse é o objetivo mais ambicioso. Obrigada por Nada. esta entrevista. Obrigado. Obrigada.